Nós, como filhos de Deus, nós não podemos viver apenas de momentos. É excelente isso aqui. Essa conferência nasceu no coração de Deus. Deus, Ele apenas nos mostrou o caminho. Sigam esse caminho, porque eu quero falar através da minha palavra com vocês. E isso é muito massa, o culto é muito massa, a célula é muito massa, o discipulado é top. Mas Deus, Ele quer nos levar a um nível de relacionamento com Ele. Muitos aqui foram ministrados ontem, eu particularmente fui muito tocado, o Espírito Santo de Deus falou muito comigo. E a verdade é que eu não posso simplesmente viver apenas de conferências. Eu não posso estar nesse ambiente, ser ministrada por Deus e logo depois voltar para a minha rotina como se nada tivesse acontecido. E aí na próxima conferência Deus falar comigo de novo e eu ficar nessa rotina sem fim. O que o Senhor me leva a entender é que eu preciso viver um relacionamento com Ele. Eu preciso pegar essas verdades, nós precisamos ouvir essas verdades de Deus para as nossas vidas e a partir daí, dar entrada para o Espírito Santo agir. Dar liberdade para Ele fazer e transformar a nossa vida por completo. E isso tem muito a ver com o que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração. Meu Deus, o que eu quero falar, o que eu vou falar? Não é fácil. Olha, valorizem o pastor Elson, viu? Ou qualquer outra pessoa que sobra aqui, tá? Não é fácil, mas o Senhor, Ele fala. E Ele me deu uma palavra lá em Mateus 6:33, um versículo de praxe, né? Que, digamos assim, um versículo que todo cristão conhece, todo cristão já ouviu, alguém já ministrou ao seu coração essa mensagem, ou talvez você, lendo a Bíblia, se deparou com esse versículo e talvez você tenha criado várias interrogações assim, meu Deus, o que o Senhor quer dizer com isso? O que o Senhor quer falar comigo? E lá em Mateus 6:33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Eu não sou criativa com temas de mensagem, como o Fabiano, né? Inconformáveis, né? Alguma coisa do tipo aí. Eu tava, acho que, não sei para onde, não ouvi direito, mas top demais. E Deus só falou, né? Mantenha Deus em primeiro lugar. Eu acho que, como eu introduzi no início, nós precisamos pegar essas verdades e dar liberdade ao Espírito Santo agir nas nossas vidas. Nós precisamos, em todos os aspectos da nossa vida, em todos os aspectos da nossa rotina, colocar Deus em primeiro lugar. E o que eu estou falando aqui para vocês não é algo que o Senhor falou, Bia, fala para eles. Não, Ele também disse isso. Mas antes disso, Ele me moldou. Ele precisou falar comigo, eu precisei entender essa verdade. Porque às vezes a gente cai na rotina, né? Muitos aqui trabalham, muitos aqui têm filhos, já constituíram uma família, glória a Deus. Outros estão iniciando, né? Estão começando a faculdade ou estão na escola. Mas independente disso, a nossa vida, o ser humano, ele vive uma rotina. Ele acorda, ele toma banho, ele toma um café, ou como eu não tomo café, eu não sinto fome pela manhã. Mas de qualquer forma tem uma rotina, vai para o trabalho, bota o menino para estudar e leva para a escola e vai no carro, enfim. E às vezes, se a gente não tomar cuidado com isso, a gente cai num ciclo sem fim. Um ciclo onde você faz tudo isso e no final do seu dia você está exausto. E quando você para pensar, você lembra do Senhor. Você lembra de orar, você lembra de falar com Ele, ou você lembra de agradecer sobre alguma coisa. Do fundo do meu coração, isso aqui não é uma palavra de condenação, tá, gente? Eu quero mesmo que isso seja uma verdade em mim, de dentro para fora. Então, às vezes a gente precisa ter cuidado com essa rotina. Não é errado nós termos a nossa rotina tudo certinho, mas antes de tudo isso, antes de nós começarmos o nosso dia, nós precisamos dar a primazia do nosso dia ao Senhor. Nós precisamos dar a primícia do nosso dia ao Senhor. E trazendo um contexto aqui para vocês, que eu acho que é muito real, falando sobre manter e colocar Deus no primeiro lugar.
Eu quero ler com vocês Gênesis, capítulo 4, do versículo 3 ao 5. Uma história também muito conhecida, de dois irmãos, Caim e Abel. E a palavra de Deus fala: passando algum tempo, Caim trouxe o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. E o resto a gente já sabe. Esses dois irmãos, a história deles é incrível. Depois de Adão e Eva, eles são os primeiros frutos, né, assim, da humanidade, os primeiros filhos. Eles foram as primícias de Adão e Eva. E são dois irmãos, eu acredito que eles tinham personalidades totalmente diferentes. Como pais, eu não sou mãe, mas talvez os pais que tenham mais de um filho podem dizer isso, né? Você identifica características diferentes nos seus filhos. E eu acho que Abel e Caim era dessa forma. Além das características físicas e tudo mais, eles também trabalhavam de formas diferentes. Um cuidava dos gados, né? Enfim, e o outro cuidava das plantações. Só que vocês podem se perguntar assim: poxa, Bia, mas eles eram filhos de Adão e Eva, foram criados por Deus, né? Deus planejou eles e tudo mais. E às vezes a gente escuta várias versões sobre essa história, mas o que eu quero falar para vocês e o que me chama muita atenção é sobre a decisão que cada um deles dois tomou em relação a Deus. Abel, a Bíblia fala que ele pegou, né, as partes mais gordas da sua primeira cria e entregou ao Senhor. Olha a primícia e a verdade nesse texto. Ele pegou o primeiro, ele pegou aquilo que ele tinha de mais precioso, aquilo que ele cuidou com tanto amor e cuidado, e entregou ao Senhor. Já Caim, um tempo lá, não sei se é dias depois de Abel, não sei se foi anos depois, só sei que dias depois, um tempo, a Bíblia fala. Em determinado tempo, é como se Caim, é como se Caim tivesse se lembrado: poxa, eu tenho que dar alguma coisa. Olha a diferença. E ele pegou ali os restos, né, do que ele tinha e entregou ao Senhor. E o resultado foi a aprovação. Não foi a aprovação da oferta. Não foi aquilo que Abel deu, ou não foi aquilo que Caim deu, mas foi o coração deles dois. O que Jesus peneirou, o que Deus peneirou ali não foi a oferta, porque Deus ele não questiona o valor que você traz ou o que você entrega para Ele, porque cada um de nós temos uma realidade totalmente diferente. Talvez eu tenha só 10 centavos para entregar de tudo que eu tenho da minha vida, mas talvez a irmã do meu lado tenha R$1.000. E aí, ela vai ser melhor do que eu? Não. Mas o que vai definir a aceitação é o seu coração. A palavra de Deus fala que, o Senhor aceitou com agrado a Abel, o coração de Abel, e depois a sua oferta. Mas não aceitou Caim, a intenção do coração dele, e nem a sua oferta. Então, gente, o que eu quero falar? Nós estamos aqui com o tema Reino em Mim. E foi um tema assim que de fato Deus trabalhou, sabe? Para que a gente pudesse estar falando sobre isso. Porque eu entendo que a nossa geração, ela precisa despertar os olhos. Nós precisamos estar inconformados com a nossa circunstância, com a nossa realidade, com o ambiente que nós vivemos. Porque nós, como foi pregado ontem, né, existem dois reinos, duas realidades: o reino dos homens e o reino de Deus. O reino de desordem, o reino de orgias, o reino onde tudo você pode fazer, e o reino da excelência, o reino da ordem, o reino da plenitude de Deus, o reino da perfeita, agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Então nós precisamos decidir para onde nós vamos. Em qual porta nós vamos? A porta estreita,
Aquela porta dura que é difícil, mas vamos lá. Ou a porta mais larga que você tem acesso a tudo. Então nós precisamos, a nossa geração precisa despertar para isso. Gente, eu falo isso muito na célula, já deu. Já chega da gente viver com mimimice, com carinha triste, de que Deus não me ama. A palavra, ela é clara, Ele nos ama tanto, Ele entregou o seu próprio Filho. E a única coisa que nós precisamos fazer é dar esse lugar de honra ao Senhor. É dar esse lugar de primícia ao Senhor. É a única coisa que o Senhor quer. E isso não é uma atitude que eu preciso tomar aqui na conferência ou logo depois no culto. Isso é uma atitude diária. É todos os dias, meu irmão. Assim como Deus nos fala na palavra que nós precisamos entregar primeiramente, entender primeiramente o lugar do reino de Deus em nossas vidas e depois as outras coisas serão acrescentadas. Satanás, ele também não brinca não. Ele vai todos os dias tentar tirar você do foco. Eu, às vezes, quando eu estou dirigindo, às vezes eu estou aqui e tal, e eu planejo o local que eu preciso ir, né? Eu vou pegar esse aqui porque eu vou sair lá. E às vezes eu estou tão distraída que quando eu vejo eu passo direto. E eu, meu Deus, era para eu ter entrado ali. Sabe, uma situação rotineira, imagina o que ele não pode fazer na sua vida espiritual. Então isso aqui é um despertar para nós. Eu preciso colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Sabe por quê? Porque esse é o nosso propósito. E quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, a propósito, nós vamos viver as consequências desse propósito. Quais que são as consequências? Ele vai nos dar tudo. Nesse versículo de Mateus 6, antes de ler ele, a gente vai ler antes o que Jesus fala. Poxa, vocês estão preocupados com o quê? Com o que comer, com o que vestir? Eu, Deus, que cuido dos lírios do campo, das aves no céu, eu não posso cuidar de vocês? Eu não posso dar o melhor dessa terra para vocês? Mas opa, tem uma situação aqui. Eu preciso que vocês me coloquem em primeiro lugar. Eu preciso saber e ter a ciência de que eu sou tudo na vida de vocês. E que se vocês não tiverem determinada coisa, beleza, vocês vão ficar tranquilos e sabendo e cientes da provisão que eu tenho para vocês. Assim como se eu estiver nesse lugar e vocês tiverem tudo, vocês estarão lá me agradecendo. É essa certeza que o Senhor quer ter. Sabe por quê? Porque quando Ele entregou o seu Filho naquela cruz, Ele colocou a minha vida e a sua vida em primeiro lugar. Ele nos colocou em primeiro lugar. E Ele entregou o seu único Filho para morrer por mim e por você. E como muitos falam, não existe prova maior... Calma, peraí. Não existe prova de amor maior do que essa, amém? E Ele só pede isso. Bia, me coloca em primeiro lugar na tua vida, minha filha. Escolha isso. Porque você vai viver tantas coisas que eu tenho para você. Assim como Ele diz para você também. Me coloque em primeiro lugar na sua vida. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas que você me pede vão ser pequenas para aquilo que eu tenho para você. Então, jovens, que possamos todos os dias ter essa certeza e acordar com essa certeza. Sabe por quê? Porque quando eu santifico o meu dia primeiramente a Deus, as outras coisas, a gente vai saber como lidar com determinadas frustrações, a gente vai saber lidar com aquele chefe chatão que vem falar mal contigo e tu vai, olha, dar a tua outra cara. Por quê? Porque tu já santificou o teu dia. Tu já entregou o teu dia, a tua primícia a Ele. Tu já entregou a tua casa. Tu já entregou os teus planos para Ele. E nós vamos poder viver de uma forma mais simples e mais fácil aqui. Tendo essa convicção, sabe? Ai, meu Deus. E como eu falei, isso é um princípio básico, é o básico das nossas vidas. Acho que a maioria já ouviu esse versículo, não já?
Então, gente, é o básico, é o princípio só. E a gente ainda tem dificuldade de viver isso. E é uma escolha. Deus, Ele não me pega e fala, me coloca agora. Não. É uma escolha minha, é uma escolha sua. Amém? Quando nós deixamos de colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, Ele não perde. Ele continua sendo Deus. Ele continua no lugar dele, na soberania, na plenitude. Mas quem perde sou eu e você. E Bia, quais são essas circunstâncias? O que acontece se eu decidir não colocar Deus em primeiro lugar na minha vida? A primeira coisa que acontece é porque você fica incrédulo. Você se torna uma pessoa sem fé. Você não acredita que Deus pode mover montanhas. Você não acredita no sobrenatural de Deus. Tudo isso porque você não deposita nele a confiança. Você não dá a ele a primícia do seu dia, da sua vida. Você se torna uma pessoa sem fé. As pessoas vão questionar você e dizer, nunca que isso vai acontecer. Porque se você entendesse o Deus Todo-Poderoso que você serve, que eu sirvo, meu irmão, a gente não questionava nunca o poder dele. Porque ele pode fazer muito mais. A segunda coisa, nós nos tornamos rebeldes. Nós paramos de crer naquilo que ele pode fazer. Nós nos viramos as costas para ele. E, enfim, vamos seguir uma vida sem propósito, sem destino, sem um rumo. Mas como eu falei, eu acho que já chega esse tempo, sabe? Sabe por quê? A gente está vendo o que está acontecendo no mundo. Nós estamos aqui, mas 1000 coisas estão acontecendo lá fora. Guerra, fome, destruição. Eu não sei você, meu irmão, mas eu já abri os meus olhos que Jesus está voltando. Ele está voltando. E sabe por que eu falo isso? Porque essa conversa de que Jesus está voltando já está em todo lugar. Basta sair no noticiário, basta sair no jornal que aconteceu uma tragédia. Pô, meu Deus, Jesus está voltando. E sim, Ele está voltando. E nós precisamos gerar essa expectativa nele. Porque nós queremos ir com Ele, amém? Então, coloque o Senhor, priorize o Senhor acima de tudo. Não dê mais espaço para que o inimigo ele tente tirar você do foco. Não dê mais espaço para que Satanás ele fale inverdades ao seu respeito. Não. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele vai nos dizer todos os dias o quanto nós somos amados, o quanto nós fomos escolhidos por Ele. Ele vai nos dar um destino, Ele vai nos dar um propósito, Ele vai nos dar dons, que nós vamos usar isso para o reino de Deus. Então decida e escolha todos os dias isso. Tome essa decisão. Talvez você possa estar passando por uma situação que você olha, poxa, Bia, tu está falando, parece que é tão fácil. Realmente parece. Mas para isso, às vezes a gente precisa renunciar a muita coisa. Às vezes a gente precisa abrir mão de muitas coisas. Mas eu volto a dizer, aquilo que você perde hoje, para Jesus, você não está perdendo, você está ganhando. É lucro. É lucro aquilo que nós deixamos para trás para viver com Jesus. Então eu acredito na nossa geração. Eu acredito que nós somos a geração que está preparando o caminho para a volta de Jesus. E nós não podemos preparar esse caminho ainda com esses pensamentos e incertezas. Não, nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Colocar o reino dele em primeiro lugar nas nossas vidas. Tá. E só para fechar, galera. Lá em Josué 6,18, fala um pouco sobre
a queda das muralhas de Jericó, né? Josué, ele foi um homem muito usado por Deus. Eu não sei você, mas eu tenho uma lista, assim, das pessoas que eu vou querer conversar lá no céu. Poxa, Josué, tu foi um cara top. Como é que tu conseguiu derrubar aquelas muralhas tudinho? Foi Deus na vida dele, né? Mas Josué 6,18. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Quando Deus dá o direcionamento para Josué com relação à entrada, né, em Jericó, ele fala várias coisas. Vocês vão fazer isso, vocês vão rodar 7 vezes e vocês vão fazer não sei o que, não sei o que. E ele diz assim: mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição. Meu Deus, perdi. E desgraça ao acampamento de Israel. 19. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados. Me perdi de novo. Para o seu tesouro. Jericó foi a primeira cidade que Josué, com toda a sua tropa, né, invadiu. E Jesus, ele fala isso aqui: olha, é a primeira cidade que vocês vão, e vocês não vão pegar nada de lá. Tudo o que estiver naquela cidade é meu. Vocês vão levar para o templo. Essas coisas, elas são consagradas, vocês não vão tocar em nada, não é para ninguém pegar em nada. Vocês não vão pegar, pode ser o ouro, a prata, tudo que for, não vão pegar. Porque vocês vão trazer destruição para o acampamento. E Deus tinha um plano assim, para essa galera. Só que lá em Josué 7, no versículo 1 diz: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinã, apossou-se de alguma delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E aí, tinha outra cidade que se chamava Ai. E Josué era uma cidade muito pequenininha, muito pequena. Então, poxa, é tão pequenininha, eu vou mandar só um grupo lá que vai detonar todo mundo. Se a gente acabou de derrubar as muralhas, imagina uma cidade pequenininha. E aí Josué manda um grupo lá. Quando chegar lá, o que acontece? Eles são derrotados. Derrotados por uma cidade minúscula. Sem nenhum tipo de equipamento, sem nada, eles foram derrotados. Por quê? Porque eles não obedeceram a palavra. O que a palavra de Deus falou? Não toquem em nada. Na primeira terra vocês não podem tocar em nada, porque é meu, vocês vão me dar como primícia. Eles não colocaram essa palavra que Deus deu em primeiro lugar. E houve destruição no acampamento. Eles não conseguiram nessa terra avançar, porque eles não obedeceram. Então, quando nós não colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, meu irmão, tu pode tentar, mas tu não sai do lugar. Tu pode fazer o que for, mas é na força do teu braço, e no outro dia tu está destruído. Porque não é sobre a minha vida, não é sobre a sua, é sobre Ele. É sobre nós colocarmos Ele em primeiro lugar e sermos obedientes. E quando nós somos obedientes a Deus, Ele só tem coisas boas para nos dar. Eu quero pedir para você ficar de pé. Eu não sei se você entendeu, mas Deus falou comigo. Deus falou comigo, ministrou comigo. E só para dar um testemunho, né? Ainda falando da minha carteira da autoescola, eu passei de segunda. E na minha primeira vez que eu fui fazer, eu fui toda confiante. Eu sei de tudo. Éguas, mano. Era, Jumaninha, eu sei tudo. E aí chegou lá a minha amiga, quando eu vi a mulher, a instrutora, que ela me disse: oi, Beatriz, eu já fui me tremendo todinha. E eu comecei a chorar. A ansiedade falou mais alto e eu comecei a chorar. E eu chorava. E ela: calma,
calma, entra no carro. E aí eu entrei, nem saí da baliza. Na baliza eu fiquei. Ô, tragédia. E aí eu fui no carro, porque depois que você não passa, né? Nem quando você passa também. O instrutor que te leva de volta para a autoescola. E aí eu entrei no carro e eu sou muito burra. Eu sou muito lerda, por que eu errei? Nananã. E comecei a me xingar de verdade. Eu comecei a falar coisas assim absurdas para mim. E o moço do meu lado falou assim: minha filha, o que é isso? Não faça isso. Não desmereça você. Você conseguiu chegar até aqui. Pare com isso. Minha irmã. Aí eu fui para a autoescola, eu olhei o dono da autoescola, né? Eu olhei ele, eu comecei a chorar. Eu sou uma inútil. Aí a palavra não entrou no meu coração. Eu sou uma inútil, não sei o quê. Eu errei, tal. Ele falou: Bia, vamos fazer o seguinte. Tu não vai pagar a tua prova. A tua segunda etapa. E aí tu vem aqui para fazer a tua prova de novo. Aí eu, mentira, de verdade. Tu não vai pagar. Eu vou te dar a tua segunda prova. E aí, se tu quiser fazer aula extra, tu vem, tu faz, aí fica por tua conta. Mas a tua prova, tu não vai pagar. E para marcar essa prova foi 1 mês. Aí eu cheguei pro Mateus: amor, eu vou pegar o carro. E aí tu vai comigo, a gente vai rodar, porque eu vou ficar top nesse negócio, eu vou passar. Quem disse que eu peguei o carro? Passou 1 mês, não peguei no carro. E eu, meu Deus. Gente, eu fui na fé. Na fé. Porque eu não fiz aula extra, eu fui na fé. E aí, eu tinha pagado 2 aulas extras antes. E aí, um dia antes da prova e no dia. Aí, a moça da recepção não marcou no dia antes. Eu, meu Deus. Aí, ela falou assim: não, Bia, tu faz tudo no mesmo dia. Eu falei: mulher, eu vou ficar muito cansada. Meus pés vão doer. Ela: não vai, não. Tá, beleza. Fui, fiz. Finalizando a prova, o meu instrutor falou assim: Bia, vamos fazer o seguinte. Escolhe um carro. Já lá no circuito, né? Tem 2 carros fazendo a prova. E tu vai escolher um desses carros para tu seguir. A gente tem 20 minutos ainda. E tu vai seguir. Depois disso é tu. Eu, meu Deus. Aí eu falei: pô, eu quero o carro vermelho. Porque vermelho é a minha cor preferida, né? Aí eu falei: vermelho. Aí ele: então vai. Aí eu: não, cinza. Aí eu fui no cinza, eu segui o cinza, segui todo o percurso que o outro rapaz, coitado, estava fazendo. Eu vim atrás dele seguindo ele. Gente, quando eu entrei no carro para fazer minha prova, que o homem falou assim: vira à direita. Eu falei: não. Eu fiz o mesmo percurso que eu tinha feito antes da prova. O mesmo, sem mentira nenhuma. Só que antes de eu começar a prova, a mulher me chamou, eu fui lá, assinei, eu falei: moça, eu posso ir ao banheiro? Pode. Gente, eu fui pro banheiro. E eu orei tanto a Deus. Eu falei: Deus, eu entrego isso aqui, porque isso aqui é um sonho para mim. Isso aqui, eu vou... Meu Deus do céu. É uma coisa tão pequena. Mas eu batalhei tanto por isso aqui. Os meus pais pagaram tão caro para eu fazer essa prova. Eu não aceito reprovar. Eu não aceito, Deus. Eu te entrego isso aqui em nome de Jesus. Tira todo o nervosismo, tira toda a ansiedade, Senhor. Conduz minha mão e vai comigo. E Ele criou todo o cenário, gente. É uma coisa tão pequena. Entendeu? E hoje eu tenho carteira de motorista. Para a glória do Senhor. E o meu sonho era poder levar meu membro tudo em casa, minha. Tudo a cabacela eu levo em casa. A gasolina Deus provê. Então, isso é um exemplo tão pequeno da gente colocar Deus acima dos nossos medos, das nossas circunstâncias, acima de tudo, gente. Tudo. Imagina, isso é uma coisa tão pequena para mim, mas é uma coisa que você está sonhando em Deus. Coloca Deus em primeiro lugar. Que o resto, meu amigo, está na conta dele. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigada, Jesus, por essa palavra. Obrigada, Espírito Santo, por essa geração. Que é a geração que se levanta, Senhor, para preparar o teu caminho. E nós não aceitamos, Espírito Santo, ir sem o Senhor. Nós te colocamos em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória. Nós te damos o teu lugar de domínio. O governo das nossas vidas nós te entregamos, Pai. Nos ajude, Espírito Santo, a ter a ciência e consciência do teu amor sobre as nossas vidas. E a viver como filhos de Deus.
Nós entregamos, Senhor, tudo que nós temos e tudo que nós somos a Ti. E declaramos que o Senhor é o dono das nossas vidas, que o Senhor está onde deve estar, no primeiro lugar das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.